No vídeo de hoje, a incrível e emocionante noite de Copa que o Maracanã viveu ontem. E a gente tem que se debruçar sobre essa vitória do Flamengo para o seguinte aspecto da análise aqui. Resultado, é para comemorar pra caramba, é para comemorar ficando preocupado, né? Temos uma conclusão a chegar aqui. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Já tomou sua creatina hoje? Na Fit Forte tem creatina, whey protein, glutamina, pré-treino, barrinha de proteína, shake de whey, tudo para quem está treinando, cuidando da saúde, entrando em forma, indo para hipertrofia, tem tudo na Fit Forte. A Fit Forte entrega na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros e ainda tem o meu cupom Jorge Igor que te dá 15% off. Deixei o QR Code aí para facilitar, mas você pode clicar no link que está na descrição também. Aí é como você preferir. Beleza? É Fit Forte. Bom, peço desculpas pelo atraso já previsto, já até antecipado ontem, porque eu estava retornando do Rio de Janeiro para São Paulo, voltei agora, acabei de pisar em casa, não tem 5 minutos que eu cheguei em casa, já gravando o vídeo aqui com essa análise do que foi Flamengo 1, Racing 0. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente analisar esse resultado sob a ótica de um confronto de 180 minutos, não perdendo do radar que tem uma decisão para ser jogada em Avejaneda na semana que vem. Então nós estamos falando de uma batalha de Libertadores que o Flamengo venceu com intensidade, com sofrimento, com persistência, com muita dificuldade, como já era esperado. O que é importante dizer é que o 1-0 é arrancado com muito suor diante de um adversário que te força a esse tipo de situação, que dificulta demais o seu jogo, que é bem montado, que é bem armado, que tem jogadores tecnicamente interessantes, que compete muito bem. Nós estamos falando do principal time da Argentina. É um time que vai fazer você sofrer demais para bater. Não tem jeito. Então, era o contexto da competição e o contexto do adversário. Tudo isso explicava aquela demora para esse gol sair. Era o goleiro do Racing fazendo grandes defesas, o Cambeses, muito bem, não à toa. Ele virou titular, foi convocado para a seleção argentina agora pela primeira vez na última data FIFA. Tomou conta do gol do Racing e ontem fez defesas incríveis, incríveis. Teve aquela do Lino no segundo tempo, tem aquela cara a cara com o Bruno Henrique no lance do gol do Carrascal e outras. Foi uma das figuras centrais do jogo. O Sosa jogou demais, que acabou inclusive se machucando, né, tomando a cotovelada do próprio companheiro, do Rojo, mas jogou demais. Enfim, tem jogadores muito interessantes, é um bom time. O Racing é um bom time. Dentro dos parâmetros do continente, né, do que nós temos na Libertadores, é um muito bom time. E obviamente que esse time ia dificultar as coisas para o Flamengo. E dificultou jogando bola, que é importante dizer, porque a gente fica muito nessa preocupação, e não é uma preocupação infundada, né? Ela está baseada no histórico, na rivalidade. Da cera excessiva, com conivência da arbitragem, do time que vem para não jogar, do time que vem só para amarrar o jogo e irritar o adversário. O Racing não foi esse time ontem no Maracanã. Fez cera? Fez. Em momentos pontuais. Né? Aquele momento lá da defesa do chute do Lino, o Cambeses fica, eu até digo lá na transmissão da GTV, nossa, agora todas as partes do corpo do cara vão doer, porque ele fica lá e tal, mas em momentos pontuais. O jogo do Racing, ele não se baseou nisso, isso é muito importante ser dito. E aí, era um jogo para você ganhar com paciência, né? O Varela fala isso no pós-jogo na zona mista, né? A gente ouviu ao vivo lá na GTV, a gente sabia que o tempo ia passar, o torcedor ia ficar impaciente, mas a gente tinha que fazer o nosso jogo, então paciência, não sair do roteiro, não sair do plano, entender que esse gol poderia demorar bastante a sair, como demorou, só saiu no minuto 88 do jogo. Ao mesmo tempo que teve muita paciência, teve muita luta, teve muita entrega, demais, jogadores correndo, jogadores tentando. O que o Carrascal jogou foi brincadeira. O que o Carrascal jogou de bola foi um prêmio, o gol ao Carrascal, pela atuação que ele teve ontem. E além de tudo isso, nós estamos falando de aspectos do campo, né? Estamos falando de campo,
mas eu queria falar um pouco também do clima da arquibancada. Eu vou voltar para o campo, porque eu estou com as estatísticas aqui, eu já abri os números do jogo, que vão mostrar bem o que foi a superioridade, tá? O Flamengo foi superior ao Racing. O Flamengo não ganhou o jogo numa cagada no final, o Flamengo foi superior ao Racing, o Flamengo foi melhor do que o Racing, porque o Flamengo é melhor. E ele conseguiu traduzir isso ontem na atuação. O placar, eu acho que pelo que o Flamengo produziu, esse placar poderia ter sido no mínimo com um gol a mais de diferença. Eu acho que o 2-0 talvez desenhasse bem o que foi o jogo. Mas, enfim, o Flamengo foi superior ao Racing consideravelmente. Mas eu queria, antes de voltar a falar do campo, eu não perderei o fio, como vocês sabem, queria falar da arquibancada. E aí é o tipo da coisa que quando você está no estádio fica muito mais fácil de perceber. A torcida do Flamengo, ela recebe uma crítica já há algum tempo. Depois desse processo de elitização que a gente vive no futebol brasileiro, o Flamengo foi um dos clubes que teve talvez o seu perfil de arquibancada mais alterado, porque os preços subiram demais. Ainda mais os preços do Flamengo, que é o clube que está em alta, que está ganhando título praticamente todo ano, que é a grande força do futebol brasileiro junto com o Palmeiras desde 2019 para cá. Então, né, os preços vão lá para cima, como ontem. Ontem tinha ingresso de R$450. Então, rolou sim uma mudança de perfil, né? Não é o torcedor do Flamengo dos anos 90, do Maracanã, da arquibancada verde, arquibancada amarela do lado esquerdo, aquele tipo de festa. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Mas ontem, no domingo e ontem, a torcida do Flamengo teve um papel muito importante nos resultados, tá? Muito importante. A torcida do Flamengo, eu posso te garantir isso, porque eu estava no Maracanã. E eu estava de frente para a torcida. A torcida do Flamengo cantou, se não os 90 minutos, acho que é um exagero, mas ela cantou grande parte dos 90 minutos. Mas demais. Demais. Empurrou, incentivou. Nos momentos em que o time precisava do socorro, aumentava o volume, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Então, a participação dos 70 mil torcedores do Flamengo no Maracanã, ela foi muito importante. Ao mesmo tempo em que a gente é duro na crítica, poxa, a torcida esfriou, não é mais como antigamente, pô, elitizaram demais, o povão sumiu do estádio, não tem mais festa, não tem mais canto. Quando o canto aparece, como apareceu ontem, várias vezes, a gente tem que enaltecer. O torcedor do Flamengo fez o seu papel ontem de maneira irretocável no Maracanã. Eu vivenciei, e eu tenho certeza que você na transmissão da GETV ouviu também. Deixa eu falar das estatísticas aqui, ó. SofaScore, finalizações, 20 do Flamengo contra 4 do Racing. Finalizações no alvo, 7 do Flamengo contra apenas uma do Racing. A finalização que chega no gol. Então, incontestável a superioridade. Posse de bola, 72% de posse de bola do Flamengo. Incontestável. A superioridade, os números estão aqui mostrando, estão traduzindo. O Flamengo foi um time superior ao Racing nos 90 minutos no Maracanã, né? E acabou merecendo esse resultado que poderia, sim, poderia ser maior. Olhando por que foi a escalação do Felipe Luiz, ele entra ontem com 3 mudanças que são de naturezas muito diferentes, né? Você tem uma questão sobre Royal e Varela, que eu acho que é uma questão tática. E ontem acho que o lado direito não foi tão bem. Aliás, o Rafinha insistiu muito nisso na transmissão, né? O Flamengo jogou pouco pelo lado direito, né? Não foi uma noite inspirada pelo lado direito, não foi uma grande noite também do Luiz Araújo, mas ali tinha uma opção, me parece, de encaixe, de perfil para o jogo. A mudança Danilo, Léo Ortiz, aí é lesão. Aí não tem o que fazer, o Léo Ortiz não tinha condição de jogar. E o Danilo se comportou bem, tanto no domingo quanto ontem. E a mudança Carrascal-Lino, aí me pareceu mais uma mudança técnica, pelo momento que vive o Samuel Lino e pela confiança que o Carrascal tem demonstrado. Ele tem entrado muito bem nos jogos e ontem foi titular pela primeira vez no Flamengo num jogo de Libertadores e muita gente, caramba, né, o que será, o que vai acontecer e tal. E o Carrascal ontem se saiu muito bem, viveu uma noite assim de gala, uma noite incrível ontem no Maracanã. Agora, claro que pela qualidade do Racing, os caras iam chegar, os caras iam incomodar. O Racing teve oportunidade. O Racing teve uma chance clara no escanteio cobrado na primeira trave, que o Rossi acabou defendendo. Mas o Flamengo
se controlou bem, não chegaram tantas bolas assim no Rossi. Aqui chegou, ele trabalhou de uma maneira muito impressionante no primeiro tempo. Mas, enfim, o que fica de sinal amarelo, pensando do que foi principalmente o primeiro tempo? O Racing fez uma barreira de marcação, um bloqueio de marcação, que fez o Flamengo ter muita dificuldade para infiltrar. Então, a questão é que no segundo jogo, o Racing vai ter que sair mais, porque ele está perdendo. Ele começa o jogo perdendo por 1-0. Mas é um time que marca muito forte, que preenche muito o bloco de marcação. Faz um muro, se fecha muito bem, e aí o Flamengo teve essa dificuldade. O Flamengo vai precisar ser um time mais móvel do que foi ontem. Acho que a entrada do Samuel Lino, a entrada do Ayrton Lucas, do Plata, eu acho que foram entradas que deram um pouco mais dessa mobilidade que o Flamengo estava precisando desde o primeiro tempo. Porque o Racing, ele dificultava muito a vida do Flamengo em termos de espaço, em termos de progressão no campo de ataque. Então, a dinâmica melhora do Flamengo no segundo tempo, melhora. Carrascal, muitas vezes, ele voltava um pouquinho mais, e aí o Arrascaeta ia mais um pouquinho para perto da área, então já tinha uma mudança também, né? Só que aí o tempo ia passando, a bola não entrava, o torcedor do Maracanã começava a ficar tenso demais, nervoso demais, e aí é que eu digo que a torcida entrou nesse papel de apoio e de alterar mesmo o rumo do jogo. Porque o torcedor falou, beleza, tá todo mundo roendo as unhas, preocupado, o gol não tá saindo, porra, tá ruim. Qual é a solução? É reclamar, é resmungar a cada passe errado ou é cantar pra caramba? Vamos cantar pra caramba. E aí a galera começou a cantar pra caramba. O Flamengo ainda tinha dificuldades, né? Ainda tinha algumas escolhas ruins, outras felicidades aí do adversário, né? Teve o chute do Ayrton Lucas que foi pra fora, teve o chute do Arrascaeta na entrada da área que o goleiro espalmou, teve o chute do Lino que foi uma defesa incrível. A pressão foi aumentando. Ali na faixa dos 34, 35, o Flamengo botou todo mundo no campo do Racing. E aí, na hora que sai o gol do Samuel Lino, eu tô falando exatamente disso na transmissão. Falei, agora é o momento de pressão do Flamengo. O Flamengo tá pressionando, é a hora da pressão do abafa dos 10 minutos finais. Levantamento, gol do Lino. Aí o Maracanã vem abaixo. Só que temos a tecnologia. Dedinho à frente, né? Traçou as linhas, linha azul, linha vermelha, uma linha na frente da outra, tem que confiar na tecnologia, não temos o impedimento semiautomático, é um absurdo, uma das principais competições do mundo, que é a Libertadores, não ter o impedimento semiautomático, aí a gente fica lá com aquelas linhas, tem que acreditar nas linhas, não tem o que fazer, enfim, acreditamos, né? E aí eu temi pelo seguinte, o jogo ficou, depois da anulação do gol do Lino, 2 minutos e 20 parado, a gente cronometrou, né? A galera lá no controle da Globo cronometrou o tempo e me cantou no ouvido. Jorge, foram 2:20 de paralisação. Porque aí tem a checagem, aí o árbitro vai comunicar no estádio, ao estádio, o que ele marcou, ninguém ouviu, né? Ele foi lá falar no microfone, ninguém ouviu porcaria nenhuma do que ele falou. 2 minutos e 20. O que eu pensei? Caramba, no momento em que a pressão aumentou, momento de maior ocupação do Flamengo no campo de ataque, momento que o Maracanã estava incendiando, gol anulado, que já gera uma frustração natural, e 2 minutos e 20 de paralisação. Vai esfriar. Na hora eu pensei, né, na cabeça já veio, vai esfriar e o Racing vai arrastar esse 0-0. Mas não esfriou. Não esfriou. O Flamengo continuou em cima do Racing e aí minutos depois, uma bela jogada do Carrascal, bolão pro Bruno Henrique, mérito, claro, eu acho que o Bruno Henrique poderia ter feito coisa melhor no lance, com certeza, mas o Cambese sai muito bem do gol, muito bem, é um baita de um goleiro. E aí o Carrascal pega o rebote. E aí é a sorte que eu acho que acompanha quem é bom e quem trabalha pra caramba, sabe? Eu acho que o cara, quando se dedica, quando faz tudo certinho, a sorte tá do lado dele. Porque a bola do Carrascal ia muito fora. Mas muito fora. Mas foi muito torto o chute. E ela bate no Rojo. E tem 5 jogadores, eu conto ali na narração, né? 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Racing. E o Carrascal batendo todo desequilibrado, desesperado, na empurrância, a bola desvia, vai chorado, o outro zagueiro quase tira em cima da linha, vai entrando. Gol do Flamengo. Gol premiando não só a insistência de um time que atacou o tempo todo, não só premiando o seu torcedor que cantou e que empurrou o tempo todo, e também premiando o colombiano, o Carrascal, que foi o grande destaque da partida, que jogou demais e que merecia. Então vamos lá. Como é que a gente fica então? Em que página a gente tá?
para o jogo da volta, Jorge? É bom o resultado, podia ter sido muito melhor. Eu acho que é o seguinte, diferentemente de quando o Flamengo fez 1-0 no Olímpia, agora nós estamos falando de um adversário de qualidade muito maior. A eliminação do Flamengo para o Olímpia é uma coisa bizarra. Bizarra. Primeiro porque era um adversário para o Flamengo ganhar por uma margem maior no Maracanã. Segundo porque o Flamengo toma 3 gols assim. O Flamengo tomou gol de um cara de 1,60m. Sem sacanagem, 1,70m. O cara não saiu do chão. O cara não saiu do chão para cabecear. Foi esse nível de pataquada que o Flamengo fez em Assunção contra o Olímpia. O Racing é outro tipo de time. É outro tipo de adversário. É outra qualidade de adversário. Ele endurece muito mais o jogo do que o Olímpia. Mas assim, muito... do que o próprio Peñarol, que vamos combinar, é outra eliminação que não desce. Não desce. Você perder pro Peñarol dentro do Maracanã. Porra, o Peñarol tomou 5 na semifinal da Libertadores. Passou pelo Flamengo, tomou 5. Passou um caminhão e atropelou o Peñarol. Porra, não dá pra ser eliminado pelo Peñarol, com o time que o Flamengo tinha. Mas enfim, o trabalho que o Flamengo tinha também era um trabalho ruim, né? Não à toa, não terminou o ano. Mas não dava, não dava. O Racing é outra parada. O Racing é um baita de um time. Então, 1-0 contra o Olímpia, você fica puto. Você fala, porra, era pra ganhar de muito mais. 1-0 contra o Racing, você fala, caramba, o jogo foi escamado pra caramba. É muito boa a vantagem, porque qualquer vantagenzinha nesse confronto de detalhe, confronto de equilíbrio, equilíbrio não na produção em termos de finalização, sabe? Mas equilíbrio de placar, de um time que vai te vender muito caro. Você não vai abrir 3-0 no Racing. Esquece, irmão. Você não vai dar pra fazer. É muito difícil. É muito difícil. Então, é um resultado, sim, para se comemorar muito, porque ele é arrancado a duras penas na qualidade do Flamengo e muito pelo ótimo time que tinha do outro lado. E que vai endurecer muito o jogo. O jogo é difícil. Em termos de atmosfera, assim, eu já estive lá no El Cilindro, já fui lá uma vez assistir a um jogo do Racing. Fiz uma viagem para Buenos Aires 2023 e arrastei a Paola. A gente estava em Buenos Aires, no centrão ali. Arrastei a Paola até a Avedianeda para ver o jogo do Racing. Cara, sério mesmo? Sério, vamos. Cara, assim, o ambiente do estádio é uma coisa incrível. E eu fui num jogo de campeonato argentino, jogo bunda de campeonato argentino. Imagino que vai ser isso numa semifinal de Libertadores. Semifinal que os caras não disputam há 28 anos. Desde 1997 o Racing não chega numa semifinal de Libertadores. O Racing está vivendo seu melhor momento nos últimos anos. O Racing passa por um processo de reestruturação nos últimos 10 anos, com o Milito, ídolo do clube, o Gustavo Costas, o treinador identificado com o clube, arrumou as contas e hoje o Racing olha para o Boca e olha para o River, principalmente para o Boca, que está uma zona, e ri. Fala, chupa. O Racing hoje é um exemplo, né, de um time... Pô, o San Lorenzo, né, processo de falência, tem que pagar a dívida e tal, e o Racing tá lá, com um baita time, com conquistas, porque esse time ganhou a Sul-Americana ano passado, esse time ganhou a Recopa Sul-Americana esse ano, e tem tudo para endurecer muito o jogo. Vai endurecer demais, vai ser outra batalha para o Flamengo. E com uma preocupação adicional, a ausência do Pedro. Tô vendo a notícia aqui no GE, é bom de gravar o vídeo... Hoje já depois do meio-dia que a gente já tem atualização. O Pedro, infelizmente, teve uma fratura no antebraço. Ele ainda ficou muito tempo em campo, insistiu, mas claramente incomodado, colocando a mão no braço o tempo todo. A Sofia Miranda lá no campo estava de olho, informando, pô, tá ruim aqui, viu, Jorge? O Pedro não tá. E aí ele foi pro hospital, fez exames e teve essa fratura. Então, o Flamengo, pela notícia aqui, eu tô lendo a matéria da Emanuele Ribeiro e da Luísa Sá no ge.com, o Flamengo ainda está avaliando o protocolo de recuperação para entender, dá para jogar enquanto ele recupera? Dá para, sei lá, põe uma proteção, tem como jogar? Isso o Flamengo está entendendo. Ou tem que esperar, enfim, finalizar todo o processo para ele retornar. Então a gente vai ter uma noção mais clara disso. Os médicos do Flamengo vão se reunir hoje ainda, quinta-feira, vão conversar com o Pedro e aí vai ser tomada uma decisão de qual o tratamento vai acontecer. Que ele vai ter que imobilizar o local por algumas semanas, isso é certo. Agora, se ele vai conseguir jogar mesmo assim, vamos ver. Porque é braço, né? Às vezes o cara joga com o nariz arrebentado, põe uma máscara, mas é uma coisa. O braço não. O braço você movimenta muito mais, você abre, você sobe, você tromba, né? É o teu equilíbrio. É muito mais difícil. Jogar com o braço imobilizado, muito complicado. Então, vamos ver, né, de que forma essa recuperação vai se dar com o Pedro, mas
é uma baixa importante, porque o Flamengo não tem jogador no elenco para fazer o que o Pedro faz, né? Em termos de característica e qualidade, evidentemente. Não tem. E o Pedro no melhor momento da temporada. Depois do momento de baixa que viveu, vivendo agora o seu momento de maior alta com a camisa do Flamengo, com certeza vai ser um desfalque importante. Muito importante se, né, não tiver condições de jogar semana que vem lá na Argentina. É isso aí. Grande vitória. Apertada, magra, sofrida, dramática, mas grande. Grande porque não é uma semifinal qualquer. É uma semifinal de Libertadores. E não é um adversário qualquer. Tem que respeitar muito esse time do Racing. Muito. Eles não têm o orçamento que a gente tem. A Argentina não tem a economia que nós temos. O Racing não é nem a primeira, nem a segunda maior equipe da Argentina. Pô, fica muito... A Boca e River, eles dominam. Eles dominam 80%, 90% da torcida do futebol argentino. E fazer o que o Racing faz, com a dificuldade que ele faz, cara, é coisa de trabalho muito bem feito. Eu acho que Flamengo e Racing é uma semifinal que coloca dois trabalhos institucionais em evidência. É uma semifinal de clubes que se arrumaram, que se acertaram e que estão entregando pra gente um grande confronto. E vão entregar outros 90 minutos incríveis semana que vem em Avejaneda e a gente vai transmitir esse jogo na GETV, claro, na próxima quarta-feira. O que você pensa? Eu acho que ficou bom, diante do contexto. É diferente do 1-0 contra o Olímpia. A gente sempre tem que olhar contextos e nuances. Você acha que ficou bom? Não gostou? Enfim, deixa a opinião nos comentários e, mais uma vez, me desculpe pelo atraso de hoje. Like no vídeo, se você ficou até o final. Juízo, boa sobremesa, quem já almoçou. E tchau.